Muito bem. Acho que a gente começou a gravar agora, então eu vou dar uma boa noite a todos os participantes dessa conversa, em especial a Lívia, que se disponibilizou a estar aqui conosco agora, falando um pouquinho sobre o tema. Eu sou a Aline, a gente está com a Estela aqui também. Dá um oi aí, Estela. Estou no celular, eu vou ficar aqui quietinha hoje, porque senão é muita bagunça. Todo certo. Maravilha. Nós somos as administradoras do Grupo Networking para Brasileiros. Acredito que todo mundo que está aqui participando dessa conversa hoje conheça o Networking para Brasileiros, mas só para fazer uma pequena introdução para quem está chegando agora ou para quem está assistindo, de repente, essa conversa, né, depois. O Networking para Brasileiros é um grupo sem fins lucrativos que foi criado em 2018 com o objetivo de conectar os brasileiros, fortalecer a nossa comunidade aqui no Canadá e fazer exatamente este tipo de evento. Nós começamos, na verdade, com eventos presenciais, a ideia era conectar as pessoas, disseminar o conhecimento, fazer com que as pessoas se auxiliassem de alguma forma, porque a gente sabe que é um desafio estar aqui no Canadá, né? Todo o processo de imigração, ele é um desafio, e a intenção foi sempre que os brasileiros pudessem se conectar, se auxiliar, e que a gente pudesse estar trazendo, através dos nossos voluntários, mais conhecimento e facilitando esse período de adaptação aqui no Canadá. Hoje, para essa conversa, a gente tem a Lívia Neves, que é da Evisa. Obrigada, Lívia, por estar aqui presente conosco. Eu vou pedir para todos que se mantenham mutados, né? Que não abram o seu microfone neste momento. A Lívia, ela vai falar um pouquinho sobre ela, vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre o tema proposto para essa conversa de hoje e depois a gente vai estar abrindo para perguntas. Então, Lívia, o palco é todo seu. Muito obrigada. Eu agradeço a Estela e a você, Aline, por essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou participando aqui do grupo, mas certamente é uma iniciativa louvável, então muito obrigada. Acho que é uma boa oportunidade para a gente falar, especialmente, eu não sei se as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas já estão aqui em Ontário, ou se elas estão no Brasil, mas de qualquer forma, enfim, quando a gente fala de programa de imigração provincial, ele pode, enfim, contemplar quem está aqui, quem fez a escolha, quem já fez o investimento, college, está com o cônjuge trabalhando, enfim, e também quem no Brasil tem oportunidade de imigração via PNP de forma geral, especificamente hoje a gente vai falar sobre o OIMP, que é aqui da província de Ontário, mas eu vou fazer uma breve apresentação e depois vai ser um grande prazer tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá bom? Antes de eu falar sobre o OIMP, eu vou me apresentar. Eu sou canadense, nascida em Toronto, tenho uma história longa com o Brasil, eu estudei no Brasil, fiz meu mestrado lá, e enfim, eu estou na Evisa já há 3 anos, trabalhando inicialmente eu trabalhava com visto temporário, hoje eu trabalho com imigração exclusivamente, e o OIMP, claro, porque, enfim, eu e a consultora Karina estamos aqui em Toronto, enfim, é uma das nossas especialidades, então eu estou à disposição para tirar dúvidas sobre qualquer stream, a gente tem experiência com todos os streams de imigração aqui da província de Ontário, e felizmente a gente está vindo aí de uma boa onda de aprovações, porque é um programa, enfim, alguns dos streams abrem e fecham ao longo do ano, e a gente vai conversar sobre o International Student e o Foreign Work Stream. A Estela sinalizou para a gente dar uma atenção especial, porque são programas muito concorridos, eles estão vindo aí de uma escalada na concorrência, então vale muito a pena estar preparado, conhecer os critérios, enfim. Mas de forma geral, o programa teve a sua última abertura em março, a gente teve sucesso cadastrando todos os nossos clientes e felizmente a gente está colhendo agora as aprovações, os frutos. Então, eu espero que quem está aqui colhendo informação possa eventualmente conhecer o perfil do programa, conhecer o seu perfil, a sua oferta de trabalho, entender a elegibilidade para que a gente possa, então, ponderar essa possibilidade de imigração, né, no universo que o Canadá oferece. Então, esse é o meu perfil, eu estou à disposição na Evisa para tirar qualquer questão, tirar qualquer dúvida para as questões que vocês tenham, mas hoje a gente vai conversar sobre o OIMP especificamente, tá bom? Posso falar sobre o programa?
Perfeito. Então, a gente vai conversando aqui sobre uma grande alteração que a gente teve agora em julho, bem no comecinho do mês de julho, no dia 2, a província de Ontário sinalizou uma grande expansão de lista aqui de ocupações. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que é o NOC, mas eu imagino que sim, especialmente quem está aqui em Ontário, no Canadá. Mas, basicamente, a gente vinha de uma lista aí bem enxuta de ocupações em demanda, 10 profissões, e agora no início de julho, a gente teve um aumento aí de 13 ocupações aí adicionadas nessa lista de demanda. Então, para pessoas que estão trabalhando aqui no Canadá na área de manufatura, NOC C e D, é muito comum a gente escutar, né, o NOC 0 ao B, o qualificado, é ele que pode te dar uma oportunidade de imigração, mas felizmente a província de Ontário tem uma lista de demanda que foi expandida. Então, pessoas que estão aqui com work permit, trabalhando em ocupações de manufatura, manuseio de máquinas, ajudante de construção, enfim, tem uma série aí de NOCs que estão sendo contemplados, e se eventualmente a pessoa que estava trabalhando no NOC C tinha aquele entendimento, o programa provincial não pode ser um caminho para mim, felizmente a gente pode ter aí um caminho adicional, que foi, enfim, felizmente contemplado pelo OMP aqui na província de Ontário, porque a grande verdade é que a fama de Ontário é que é mais concorrida, né? Isso é algo que a gente vê com bastante frequência. E, em fato, Ontário é uma província que atrai muito, né? Muitas pessoas, mais do que qualquer outra província. Essa é a nossa realidade hoje no cenário de imigração. Mas a grande questão, eu vejo as pessoas falando, olha, Lívia, mas eu quero ir para o Atlântico, porque o Atlântico exige menos inglês. Enfim, a grande questão é que aqui em Ontário existem programas de imigração que não têm como critério de elegibilidade uma prova de inglês ou assessment educacional. Então, é por isso que vale a pena olhar com carinho para o programa provincial de forma geral. E algo que a gente via, a Aline, Estela e quem está aqui nos acompanhando no passado, é que a província, os PNPs de forma geral, eles eram menos procurados porque o Express Entry estava acessível, ele estava num range de pontuação ali na casa de 400, eu lembro 2017 batendo 413, 415, e o que vem acontecendo, pelo menos 2019 foi um ano um pouquinho ingrato para a imigração, através do Express Entry, é que a gente viu essa escalada, né, de pontuação, quando bateu 475, até doeu o coração um pouquinho, porque foi mais difícil de chegar nessa pontuação, mas felizmente, enfim, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de muita preocupação e consternação com o Covid. Aqui no Canadá, talvez menos do que as pessoas que estão no Brasil. Para a gente que tem família lá, é sempre doloroso ver, né, como está escalonando lá os casos de Covid, enfim. Mas, de forma geral, a imigração canadense, muito embora ela tenha sofrido, né, por conta da redução de pessoal, enfim, ela tenha sofrido uma série de atrasos, né, nos processos, redução de pessoal, enfim, o backlog vai crescendo, né, as aplicações vão se acumulando, elas já eram acumuladas, infelizmente a gente está enfrentando esse cenário, mas a boa notícia para quem apostou no plano de imigração, especificamente aqui em Ontário, é que o OMP, ele não está dando sinais nenhum, absolutamente nenhum, de que ele vai ter uma redução, muito pelo contrário, uma redução de pessoas contempladas ou convidadas que estão recebendo uma notificação de interesse. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto aí desde, enfim, nos últimos 4 meses, é que a província tem convidado pessoas ativamente dentro do Express Entry, existem streams de imigração também fora do Express Entry, eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença, porque eu entendo de forma geral que é um pouquinho confuso, né? A questão dos 600 pontos, quem ganha, quem não ganha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas, enfim, para quem fez essa aposta aqui na província de Ontário, a gente está vindo aí de um cenário muito positivo, no sentido de que o Express Entry dentro de Ontário, então, quando Ontário olha para aquele pool federal de pessoas que, enfim, entraram já, fizeram seu perfil no Express Entry, ele vai sempre convidar pessoas. Se o governo federal está convidando na faixa de 430, que é o que a gente tem visto, a província ela tende naturalmente a convidar pelo menos 30 pontos abaixo. Essa é a média que a gente vê aqui em Ontário. Então, uma pessoa que está ali no pool e ela está um pouquinho desestimulada porque a pontuação dela não chega na chamada federal, sempre é uma oportunidade, né? Há essa oportunidade tanto de Ontário, a gente tem Alberta, Nova Scotia e New Brunswick, que são as províncias que mais ativamente convidam no pool, mas o que é curioso, Alberta, por exemplo, infelizmente já sinalizou de forma bastante conservadora, enfim, um approach que eles vão ter em relação ao PNP esse ano. Eles já sinalizaram, olha, a gente tem uma alocação de, enfim, X, e a gente vai usar, na verdade, 1
1/3 desse X. O que isso quer dizer? Muito embora as pessoas tenham apostado em Alberta, estejam lá trabalhando, ou tenham elegibilidade para o PNP de Alberta, infelizmente, por conta do Covid, a província já, né, colocou esse passinho na frente, já sinalizou, olha, a gente suspendeu o LMAE, que é o suporte do empregador, a gente vai aumentar essa lista, né? Antes a gente tinha uma lista de exclusão, então agora a gente está aumentando essa lista de exclusão, o PNP ele vai ser afetado, e felizmente a gente aqui em Ontário não está tendo essa situação, muito pelo contrário. Então, vamos conhecer um pouquinho dos programas e entender qual que é essa carinha do OIMP? E basicamente, enfim, o OIMP tem vários streams de aplicação. Quando eu falo stream, são vários caminhos que a província oferece para pessoas com diferentes backgrounds, pessoas que estão aqui no Canadá, e é importante eu dizer, pessoas que estão fora do Canadá também. Então, recentemente, a província ela veio aí de um caminho diferente, ela tem feito, muito semelhante ao que o governo federal tem convidado pessoas que estão aqui dentro do Canadá, majoritariamente, nos últimos meses, e enfim, muito nesse esforço de proteger quem fez esse investimento de vir para o Canadá, enfim, isso está associado também ao fechamento das fronteiras, naturalmente, mas a questão é, mesmo a província de Ontário, ela fez chamadas para pessoas que estão dentro do Canadá com uma pontuação mais baixa e também para pessoas que estão fora do Canadá, ainda com uma pontuação bem competitiva, mas essa é uma sinalização de que a província não fechou, né, as portas para quem está fora, então mesmo nesse momento de muita cautela, a província de Ontário está ali observando perfis com potencial dentro do Express Entry que estão fora aqui do Canadá. Eu gostaria muito de saber se as pessoas que estão dentro do Canadá para eu focar a minha fala, eu imagino que sim. Então, eu vou focar a minha fala para os perfis que estão aqui e, eventualmente, depois que eu fizer essa breve apresentação sobre os programas, fiquem à vontade de sinalizar, não, Lívia, eu estou fora, e aí a gente conversa um pouquinho mais. Lívia, as pessoas que estão participando hoje, provavelmente em grande maioria, com exceção de alguém que esteja passeando pelo Brasil, já está aqui. Tá? Então... Mas a gente pode fazer um pool também. Tem para todos os participantes tem um botãozinho de raise hand. Se vocês quiserem, ótimo. Quem estiver aqui, levanta a mão para a gente saber quem está aqui já, por favor. Tô vendo mãozinhas. Legal. Não conhecia esse feature. Bacana. Tem pessoas que estão fora ou talvez não acharam a mãozinha. Tem isso também. Eu sou uma pessoa, enfim, o Zoom é novo para mim, aí a gente usa o Skype, a gente usa o Google Meets, mas ainda assim, enfim, eu foco em quem está aqui, entendendo aqui o seu feedback, Aline, de que a maior parte das pessoas estão aqui, e eu acompanho o grupo de vocês, e eu entendo que também o público de vocês, a maior parte já, enfim, criou raízes aqui em Ontário ou no Canadá. Então, bacana. A gente tem, então... Lívia, desculpa, eu esqueci de comentar. Se você tiver alguma coisa para compartilhar, você pode fazer o compartilhamento da tua tela aqui. Eu já habilitei. Então, se tiver algum PPT, alguma coisa que você queira compartilhar para explicar melhor, você pode ficar à vontade. Eu não sabia, não preparei disso. A próxima vez eu vou vir preparada com o PowerPoint. Não tem problema. Mas hoje eu não tenho, mas obrigada por, enfim, sinalizar que essa é uma possibilidade, Aline. Bom, de forma geral, tá? O governo provincial, ele recebe anualmente uma cota. É o que a gente, enfim, é uma cotação, uma cota de pessoas que podem, ou aplicantes que podem ser contemplados. E o que acontece é que a província de Ontário, por ser a província, enfim, mais populosa, etc., ela normalmente recebe uma alocação maior. Então, nesse ano, como eu disse, a gente está caminhando aí para não ter nenhum tipo de corte, né, a despeito do Covid, da crise, o que é um ótimo cenário. A província de Ontário ainda não atingiu, ainda está ali no limiar de atingir a metade dessa cotação, muito embora a gente já esteja em julho. Então, enfim, a gente ainda tem bastante aplicação para ser processada por Ontário, novamente um bom sinal. E essas aplicações, elas podem acontecer de duas formas, ou dentro do Express Entry, ou totalmente fora do Express Entry. Quando é dentro do Express Entry, é quando a província olha ali aquele pool de candidatos maravilhoso e, enfim, demorou um pouquinho para o governo do Canadá entender, né? Já tem pessoas que fizeram todo o esforço, entraram no pool, fizeram a prova de proficiência, enfim, falam francês, falam inglês, tem a formação superior, experiência de trabalho, por que não, né, a província aproveitar esse capital humano? Então, isso é o que a gente chama de aplicação de forma genérica de capital humano. A província vai lá,
e seleciona, então, perfis específicos que atendem a alguma demanda específica da província. Aqui em Ontário, por exemplo, a gente tem o French Speaking, que é dentro do Express Entry, então eu estou ali no pool, eu tenho proficiência de inglês, francês, tenho bacharelado, tenho experiência de trabalho, pelo menos 1 aninho nos últimos 5 anos, eu posso estar concorrendo, então, a essa notificação de interesse pelo French Speaking. Ou, eu trabalho com trades, eu sou, enfim, eletricista, carpinteiro, e eu tenho esse 1 ano de experiência qualificada aqui dentro da província de Ontário. Tendo alguns critérios também relacionados à proficiência. Uma proficiência, enfim, não é tão exigente, mas tem esse critério. A formação superior, ou não é mandatório, mas quando a pessoa tem formação superior, ela pode receber pontos a mais, né? Ter um perfil mais competitivo. Mas, assim, a pessoa tem esse 1 ano de experiência numa área qualificada de trades, que de forma geral, né, eu sempre uso carpintaria, elétrica, mas é um universo, né, cook também entra, enfim, açougueiro também entra, então essa pessoa pode ser novamente contemplada pela província de Ontário. A província vai lá, busca no pool esse perfil, emite o que a gente chama de notificação de interesse. Normalmente as notificações de interesse a gente tem um tempo mais curto para preparar a aplicação, submete para a província. Quando a província aprova, isso quer dizer que a gente ganha 600 pontos. E além do Trades, do French Speak, a gente também tem o maior programa aqui em Ontário, é o Human Capital Priorities, que convida, historicamente não era assim, historicamente ele convidava pessoas acima de 400 pontos, mas o que a gente tem visto a partir do segundo semestre do ano passado é a província selecionando candidatos numa lista que já está de target, é uma lista, já tem o NOC especificado, olha, a gente tem uma lista para TI, profissionais da área de TI, a gente tem uma lista para profissionais da área de saúde, ou área de gerenciamento financeiro, enfim, é uma lista já específica e a província vai lá e convida candidatos que têm aquela experiência. E o bacana é que não precisa ser uma experiência conquistada aqui dentro do Canadá ou dentro de Ontário. A gente tem clientes que estão em outras províncias e são convidados, como a gente tem clientes que estão no Brasil também e podem ser contemplados, né? Então, às vezes, esse sempre aquele estímulo adicional. A pontuação do Express Entry está um pouquinho alta ou está muito acima do que eu, enfim, da pontuação que eu posso atingir, mas não perca de vista os PNPs dentro do Express Entry, porque, enfim, é sempre muito bacana. A gente tem, por exemplo, cliente com 402 pontos sendo convidado, até abaixo dos 400 pontos, e é aquela notícia que a gente ama dar para o cliente, porque ele estava ali desesperançoso, ele falou, nossa, a Lívia disse que era para entrar no pool, e enfim, não deu certo, mas pode dar certo, né? Claro que quando a gente aposta em província, a gente não pode só apostar no PNP via Express Entry, porque a gente precisa continuar trabalhando, batalhando o nosso perfil para aumentar a pontuação. Mas, enfim, é sempre uma oportunidade bacana que não só Ontário, como outras províncias podem oferecer. Quando a gente fala de fora do Express Entry, são aqueles programas que a pessoa que não necessariamente fez um teste de proficiência, ou a pessoa não necessariamente fez o ECA, né, o Educational Credential Assessment, enfim, ela não tem as qualificações ou não tem as credenciais para entrar no pool de candidatos, ainda assim ela pode ser contemplada como oportunidade provincial. Esses streams, a gente tem, por exemplo, o de doutorado, para quem cursou um doutorado aqui no Canadá, e esse é um stream naturalmente menos procurado, né? Enfim, ele está aberto o ano inteiro, alguém que concluiu o doutorado não precisa ter uma oferta de trabalho, pode ser um caminho para a imigração, através do PhD. A gente tem um mestrado também, que é um programa bastante concorrido, ele abre 2 vezes no ano, uma janelinha, enfim, bem ingrata. Infelizmente, eu acredito que é o mais ingrato de todos, é o mestrado, mas, enfim, eu nunca quero desencorajar ninguém a não fazer um mestrado aqui em Ontário, porque, enfim, é uma grande oportunidade acadêmica, né? Eu que venho desse background acadêmico, eu entendo que, enfim, o Canadá oferece boas instituições de ensino que ofertam um degree, então, mesmo uma pessoa que tem um mestrado, ela pode participar de um outro programa que é o International Student. Mestrados, normalmente, quando eles têm aqui em Ontário a gente tem mestrado com duração de 1 ano, né? Ou, enfim, mas normalmente são 2 anos, né? Um mestrado, enfim, parecido com o que a gente tem no Brasil, academicamente falando. E o International Student é um programa para aquelas pessoas que talvez é a maior parte aqui do nosso público, né? Elas eventualmente têm a qualificação, pessoas que apostaram em um curso superior aqui no Canadá, uma pós-graduação de 1 ano. Quando eu digo pós-graduação de 1 ano, é quando a gente está fazendo a
matrícula para o college pergunta e exige, você tem um bacharelado no seu país de origem? Você tem um curso de nível superior? E essa é a pós-graduação que o OIMP aceita. Então, um ano não é necessariamente 12 meses em sala de aula, é um ano acadêmico. Então, 8 meses de curso, se for uma pós-graduação, está dentro para o International Student. A gente também pessoas com elegibilidade que cursaram um curso de 2 anos. 2 anos, enfim, super straightforward. Fez um curso de 2 anos, se formou nesse curso e tem uma oferta de trabalho, e aqui é o curioso, tá? O aplicante é isso, é ter se formado. Parece que é pouco, a gente sabe que não é pouco, que a batalha não é pequena, né, para se formar, mas é esse que é o critério. Ah, o meu inglês está mais ou menos, não fiz o meu ECA, enfim, esses não são critérios para o International Student. Então, é o que eu costumo dizer, não pesa para o aplicante, vai pesar em algum lugar, e nesse caso vai pesar no empregador, no sentido de que o empregador precisa comprovar, se a gente está aqui na região metropolitana de Toronto, que ele tem 1 milhão de revenue, 5 funcionários canadenses ou PR, que ele está há 3 anos estabelecido em Ontário, que ele não tem nenhum problema de compliance aqui com o governo. Então, quando eu digo que pesa, é no sentido de que, infelizmente, empresas de pequeno porte, elas normalmente estão excluídas aí da possibilidade de suportar essa aplicação. Mas, enfim, se você trabalha numa empresa e você sabe que tem pelo menos 5 aplicantes canadenses, ou aplicantes, não, desculpa, 5 colegas canadenses ou PR, e a gente pode considerar aqui a gerência, a gente pode considerar o dono da empresa se ele está no payroll também, é sempre a oportunidade de conversar com o empregador. Eu sei que não é uma conversa, às vezes, muito fácil, mas a gente vai estar à disposição também para apresentar o programa, para falar para ele, olha, não é oneroso para você, não tem custo, e o que você vai ter é um empregado fiel, né? Mais fiel ainda do que a gente costuma ser. Um brasileiro, isso faz parte, né, da nossa cultura, mas, enfim, é um contraponto que a gente sempre faz com esse empregador. E, é claro, se aqui, enfim, a gente tem pessoas nos acompanhando que estão fora da região metropolitana, é mais simples para o empregador atender os critérios, porque a gente precisa de 500 mil de revenue no último ano fiscal, então uma empresa de pequeno, médio porte talvez atinja, né, esse critério, e 3 funcionários canadenses ou PR. Então, esse é um programa que, infelizmente, em 2019, a gente, até abril de 2019, era um programa que a pessoa tinha elegibilidade, a gente reunia a documentação, questão de 2 semanas enviava a aplicação, e maravilha, daqui a 3 meses ou um pouco menos a gente recebia a nomeação provincial, né? Mas infelizmente esse programa fechou em abril do ano passado, ele só foi abrir em março desse ano. Então vocês imaginam, né? Como gerou aquela quantidade de pessoas com elegibilidade e infelizmente muitas pessoas ficaram de fora porque abriu uma janelinha muito ingrata. Foi muito ingrata de verdade. Primeiro abriu por algumas horas, na verdade foi alguns minutos, deu problema técnico, saiu, voltou, e é durante a semana, né, quem está trabalhando, não teve oportunidade, enfim, pessoas chegaram para a gente depois, nossa, ali a aplicação estava pronta. É uma pena, porque, enfim, na hora que abre ali em horário comercial, se a pessoa não está, enfim, está trabalhando, que normalmente as pessoas estão, né, porque elas têm essa job offer e é isso que as qualifica, entre outros critérios, então é bom estar atento, conhecer essa dinâmica de abre e fecha, para não perder a oportunidade na próxima vez. E a gente tem também o Foreign Work Stream, que é um programa que também, ele abriu ainda numa janela muito menor que o International Student, mas vocês devem imaginar, tem mais International Student que Foreign Workers, né? Então, a demanda para o Foreign Worker, de forma geral, é um pouquinho menor, mas só para apresentar os critérios para o empregador, exatamente o que eu falei para vocês, né? O revenue, o número de funcionários, a questão de quantos anos essa empresa está em funcionamento, se ela teve a gente chama de merge, né? Isso também é um critério que o governo vai avaliar, mas, enfim, o critério para o Foreign Worker, diferentemente do International Student, que de fato estudou aqui no Canadá, concluiu esse curso nos últimos 2 anos, o Foreign Worker é para quem tem 2 anos de experiência naquela oferta de trabalho que ele tem, então naquele trabalho que ele está executando. Esse é o critério, enfim, que diferencia em termos de aplicante um do outro. E é importante eu dizer, os 2, a gente precisa de uma oferta de trabalho full-time, por tempo indeterminado, então infelizmente contrato curtinho não conta, não vai ser aceito pelo OIMP, mas de forma geral, enfim, o
full-time por tempo determinado e tem uma questão salarial importante. Quem se formou pode receber o salário mínimo da ocupação versus a região em que a pessoa está. E quem tem os 2 anos de experiência pelo foreign worker tem que receber o salário médio. E é o salário médio da ocupação versus a cidade. Então, tem uma tabelinha específica, a gente tem que fazer ali um cálculo, né? O salário por ano, dividido a quantidade de horas, dividido a quantidade de semanas no ano. E aí a gente chega nesse valor por hora e bate com a tabelinha do Job Bank para entender se a oferta de trabalho está dentro. Às vezes precisa pedir um aumento para o chefe e, enfim, eu tenho tido bons feedbacks em relação a isso. Se o gap não é muito grande, o empregador consegue acomodar. E é importante eu dizer, às vezes você não está ganhando agora esse salário, tá? O mínimo ou o médio, dependendo do stream. Mas se o empregador estiver disposto a garantir o salário quando você for nomeado, pronto, a gente já tem um negócio, a gente já tem uma possibilidade aí de aplicação. Então, às vezes é uma questão, como a gente não sabe exatamente quando o programa vai abrir, eu gostaria de dizer que é o meu feeling, que vai abrir em breve, porque o Express Entry, na verdade, está caindo, então, no momento que o Express Entry cai, o OIMP está perdendo aí ótimos candidatos, né? Essa é a realidade. Eu, pessoalmente, tive pelo menos 2 candidatos nomeados pelo OIMP agora, da leva de março, que na hora que saiu a nomeação, eu já tinha mandado a aplicação para o governo federal enfim, a pessoa tinha recebido um item. Então, eu tenho para mim que não vai demorar muito para abrir. De qualquer forma, como a gente não sabe quando vai abrir, enfim, desde que o empregador tenha consciência que, olha, não tem custo para ele, para suportar a residência permanente não tem custo. Se eventualmente precisar suportar o Work Permit, a extensão do Work Permit, aí tem custo de $230, que é o Compliance Fee, mas enfim, né, empresas de médio, grande porte normalmente não te dão um hard time para fazer esse passinho adicional, né, porque enfim, não adianta a gente ter a nomeação e o aplicante não ter o Work Permit para trabalhar, então é algo que dá para acomodar e mandatoriamente, é importante eu dizer, a empresa tem que pagar, tá? O aplicante não pode pagar essa taxa. Se o aplicante paga, está fora de compliance. Então, não é a prática aqui na Evisa, a gente não segue dessa forma. Mas, de forma geral, esse é o Foreign Worker e o International Student. Então, critérios associados à formação, à experiência de trabalho, mas não à língua, não à formação superior, a não ser o International Student, né, que vai exigir o curso aqui completado no Canadá. A oferta de trabalho é um critério importante, né? Então é o segundo pilar, e o terceiro pilar é o empregador, é aquele que às vezes a gente tem que convencer, mas felizmente enfim, é infalível quando a gente diz, olha, não tem custo, você vai manter o seu empregado, ele está atrelado a você, né? Por pelo menos, enfim, é uma média de 2 anos, e aqui eu vou falar enfim, quando a gente está fora do Express Entry, 3 meses para sair a nomeação. A gente tem normalmente a resposta antes dos 3 meses, então a última aprovação que eu tive foi agora sexta-feira. Eu mandei a aplicação, não fazia nem um mês, e saiu a nomeação. Então pode acontecer de sair antes, como também, infelizmente, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, acontece. Mas, de forma geral, costuma sair um pouquinho antes dos 3 meses, o que é maravilhoso. Recebi a nomeação, o que isso significa? Mais do que meio caminho andado para o PR. Então, quando a gente está fora do Express Entry, vem a notícia que é um pouquinho desagradável. Infelizmente, é um paper application, que a gente prepara um package, manda para Nova Scotia, lá, enfim, e infelizmente, quando é paper application, a gente escuta falar sobre ele daqui a uns 3 meses, e é sempre mais moroso, né? É um papel, é alguém abrindo envelope, sinalizando que recebeu, e é por isso que é um processo um pouquinho mais demorado. Então, ele é fora da curva em termos de tempo de processamento. A gente costumava, antes do Covid, ter resposta na casa dos 11 meses, nessa etapa federal, mas agora a gente vai esperar na casa dos 15, 17 meses. Enfim, é sofrida a espera, mas a boa notícia é que se você não tem um Work Permit, você não está com o seu PGWP e etc., eu estou vendo alguém falando que saiu 89 dias. Eu não vi qual foi o programa, mas se é em relação ao OMP, maravilha, porque a gente vê isso com bastante frequência. 89, foi quase nos 3 meses, na verdade, né? Mas, de forma geral, como eu estava dizendo, a pessoa vai ter condições de ficar aqui no Canadá esperando. Sei que é difícil aguardar, mas ainda assim,
tendo a nomeação, o governo federal ele vai olhar com carinho para o médico, para a questão da admissibilidade médica, criminal, etc. Então, é uma aplicação straightforward, no sentido de que, enfim, a nomeação ela já é bom caminho andado, vale a pena, então, seguir por ele sim. Então, esse foi o overview sobre o OMP. Eu sei que eu já passei um pouquinho aqui do tempo que eu era previsto para falar, mas eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês em relação a esse programa e a todos os streams de aplicação. Lívia, na verdade, você não passou do tempo, não. Foi ótimo. Você deu não te preocupa. Você deu um overview geral. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, então, de forma sincronizada, tá, pessoas? O que eu vou pedir? Que vocês, de repente, sinalizem com a mãozinha quem vai fazer a pergunta e a gente vai controlando por aqui. Eu vi agora que o pessoal escreveu algumas coisas. Agora eu acho que tem uma pergunta do Ederlon Romero aqui. Eu trabalho em uma grande empresa e tenho WP. Gostaria de saber como fazermos para aplicar no OIMP após as alterações. Provavelmente ele está falando das alterações do in-demand. Eu acho que ele está na call. De repente, deixa eu... Ederlon, você gostaria de esclarecer a pergunta aqui para a Lívia? Manu, tira um minuto só, Manu. Manu, tira um minuto só para fazer uma pergunta aqui. Boa tarde, tudo bem? Oi. É o seguinte, eu tenho work permit, tá? Open. Eu trabalho numa fábrica, sou machine operator, já há 5 anos. Eu queria saber, porque houve algumas alterações no dia 2, agora, muito recente. Então, eu não sei de nada. Por isso que eu estou participando hoje, para vocês poderem nos ajudar aí, para tirar exatamente essa dúvida. Por favor. Bacana, excelente. Obrigada pela sua pergunta, por participar. Como você trabalha cooperação de máquina, enfim, de forma geral, a gente teve pelo menos uns 4 NOCs para operadores de máquina que foram acrescentados, né, na lista do OMP, do in-demand. E o que a gente precisa em termos de critérios de elegibilidade é entender, se essa oferta de trabalho é full-time por tempo indeterminado, e eu imagino que sim. Você está 5 anos nessa mesma empresa? 4? Uau! Então, eles vão te ajudar. Eu espero que eles tenham os critérios. Quase 5, excelente. Então, a oferta é full-time por tempo indeterminado. O que a gente tem que entender é qual é o NOC específico que você está, porque a gente tem, enfim, como eu disse, alguns NOCs de operação de máquina, CNC, enfim, e também tem a ver com a indústria, com que tipo de, enfim, o tipo de matéria-prima que esse operador está lidando e qual é o outcome, né? O que vocês estão, enfim, fabricando. E isso, a gente pode estar aí entre 2 ou 3 NOCs novos que estão na lista de demanda, mas eu tenho... Desculpa? Eu vi exatamente isso que você está falando. Eu tenho essa dúvida e eu não sei. Eu preciso entender exatamente o que você faz no seu dia a dia e a gente pode fazer um assessment específico para o seu perfil, mas em linhas gerais, você tem, enquanto aplicante, pelo menos os 9 meses de atividade na função. Esse é um critério, tá? O outro critério é a gente ter uma prova de inglês, uma proficiência para acessar a sua proficiência de inglês, porque é mandatório, e a boa notícia é que não é uma nota tão alta, mas ainda assim tem um critério para a gente atingir, que é o Série B4. O Série B4 é bem básico. Enfim, você não vai ter problemas, mas hoje o problema que você pode enfrentar é agendar o teste, essa é a realidade. Então, eu tenho clientes que estão tendo que esperar um pouquinho, porque por conta do Covid, né, tá mais restrito, mas aqui em Ontário a gente tem centros, enfim, que estão de fato atendendo a esse público, mas é mais espaçado. Infelizmente, essa é a nossa situação hoje, mas a gente precisa desse teste, porque é mandatório. Um outro critério mandatório é a gente acessar o seu educacional, porque mandatoriamente a gente precisa pelo menos o ensino médio. Então, se é uma pessoa que já se formou ou que completou o ensino médio, estamos dentro, mas não basta a gente falar para o governo, a gente tem que ter o ECA, o Educational Credential Assessment.
Esse, então, é enquanto aplicante. Você me parece que, assim que você tiver o seu teste de inglês, fez o seu ECA, e tem os 9 meses de experiência, a gente tem aqui, enfim, uma possibilidade de você elegibilidade para aplicante. O outro aspecto é a oferta de trabalho. Você falou para mim que é indeterminada, que é uma oferta de trabalho. Aí eu preciso entender questão salarial, para ver se está batendo o median wage. E o median wage eu preciso entender qual que é o seu NOC especificamente, né? Porque, como você disse, às vezes é um pouquinho confuso definir dentre aquelas possibilidades qual é exatamente o seu. E é muito importante, se a sua ocupação, se hoje você está trabalhando dentro do GTA ou fora do GTA? Em que cidade que você está? Tira ele do mudo. Pronto. Não, tá no mudo de novo. Pronto. Próxima a Toronto. Guelph. Você tá em Guelph. Guelph não é GTA. Então, o que acontece? Boa notícia, melhor ainda. Se fosse GTA, infelizmente, eu ia dizer, olha, infelizmente, essa nova adição desses NOCs, esses 13 NOCs, é só para quem está fora da região metropolitana. Então, se você está fora da região metropolitana, a gente está avançando aqui no tiquezinho de que estamos caminhando para a elegibilidade. Agora, tem algo que, infelizmente, é difícil você confirmar para mim, mas você pode ter uma ideia. Se a empresa tem ou não tem o revenue de $500, normalmente, empresas de manufaturas, elas têm, são enormes. 5 bilhões. Ah, pronto. Então, e o que a gente tem que levar em consideração, muito importante, se a empresa tem várias filiais pelo mundo, a gente não vai considerar todas as filiais, a gente vai considerar a planta em que você trabalha. Se eventualmente tem várias plantas embaixo da mesma corporation number, ótimo, a gente pode considerar o revenue, porque, enfim, quando eles fazem a taxa, é o mesmo corporation number. Mas isso é um ponto que a gente vai ter que averiguar diretamente com o empregador para ter segurança em relação à elegibilidade. E, por fim, enfim, manufatura, você deve ter pelo menos 3 colegas canadenses ou PR que trabalham com você na mesma planta. Então, a gente está avançando aqui. Me parece que você tem a elegibilidade para aplicar. E é claro que a gente precisa confirmar absolutamente todos os pontos, né? Mas eu estou te apresentando esses itens para você se animar a, enfim, fazer um assessment sobre o seu perfil, para eventualmente a gente confirmar com o seu empregador se ele tem elegibilidade, mas me parece que sim, porque tudo que eu falei se abre um sorrisão. Mas a gente, antes de aplicar, precisa vencer, então, a questão do IELTS, a questão do ECA, e é claro, isso é algo que a gente pode te ajudar, não o IELTS, mas em relação ao assessment da credencial educacional, a conversa com o empregador, e explicar para ele que para ele te dar o suporte, ele precisa preencher um formulário. É isso que ele precisa fazer. E esse formulário, ele justamente vai perguntar qual é o revenue da empresa, número de funcionários, qual que é a sua oferta de trabalho, qual é o seu salário. Então, são esses critérios, né, que justamente ditam quem é elegível ou não. São essas as perguntas. Esse é o escopo das perguntas do formulário, então ele não vai ter nenhuma surpresa. O ponto aqui só que a gente precisa realmente confirmar, que eu não tenho como fazer isso nesse assessment mais rápido, né, porque justamente é o que embasa a aplicação, qual é o seu NOC, qual é o seu salário, para então a gente partir para conversar com o empregador. A última pergunta, não sei se você vai poder responder, né? Porque é uma questão. Qual o custo, mais ou menos, de uma aplicação dessa? Só para eu ter uma ideia. Claro. Para você ter uma ideia, o custo ele vai variar, enfim, a gente tem alguns critérios, tá? Então, se é uma pessoa solteira, se é uma pessoa casada, se tem filhos envolvidos na aplicação, mas ele está na faixa de $1.500 de taxa de processamento, esse é o que o governo da província de Ontário, enfim, vai cobrar. O governo federal, depois para a aplicação do PR também, enfim, envolve o pagamento de taxa de processamento. Infelizmente, elas aumentaram, não foi pouco aí recentemente. Então, a gente está na casa de $825 para aplicante principal, cônjuge, 225 para as crianças, 170 de biometria, $500 para os adultos, que é o direito à residência permanente. Isso vem, né, na etapa federal. E honorários eu posso te apresentar, enfim, no privado, para você ter uma ideia de como é que a gente funciona, porque às vezes quando a gente apresenta o honorário sem apresentar o escopo do serviço, não faz muito sentido. Então a gente precisa conversar sobre o escopo do serviço e eu te apresento. Legal. Tá bom? Obrigada, Lívia. Tem uma pergunta aqui do Celso. Se é gratuito criar o perfil no Express Entry, existe algum motivo para se candidatar para o OIMP sem Express Entry e acabar fazendo tudo paper-based?
Existe, e sim, Celso, eu imagino que você tem um bom perfil, elegível para o Express Entry, mas infelizmente não são todas as pessoas que têm elegibilidade. Então, às vezes, não é uma questão de escolha, é uma questão de a opção que nós temos, entende? Então, para te dar um exemplo, eu tenho um cliente que foi nomeado agora recentemente, já vai fazer mais de um mês. Ele está há 8 anos no Canadá. 8 anos de história aqui no Canadá. Isso quer dizer que, enfim, veio de uma trajetória, para você ter uma ideia, primeiro o cônjuge estuda, aí trabalha, depois a pessoa estuda, mas infelizmente, por questões de idade, a escolaridade no Brasil, o tempo de experiência, enfim, a pessoa pode ser que ela tenha um ótimo perfil, enfim, enquanto trabalhador no Canadá, mas ainda não tenha elegibilidade para entrar no pool federal, ou infelizmente não tenha uma pontuação competitiva para entrar no pool federal. Então, o que a gente viu agora recentemente, Celso, algo que, enfim, honestamente eu nunca tinha visto, perfis de pessoas extremamente jovens que se formaram aqui no Canadá, que porque a pontuação do Express Entry, esse é um ponto importante, estava na casa de 460, 470, elas abraçaram a oportunidade do paper base depois da nomeação do OIMP, porque é uma questão da gente acessar aqui quanto tempo vai demorar talvez para essa pessoa concluir a experiência canadense, e aí a gente faz sempre na ponta do lápis, né? Eu pessoalmente, se a gente tem a possibilidade do aplicante seguir só pelo governo federal, ou só pelo Express Entry, ou pelo OIMP Express Entry, maravilha, mas para algumas pessoas, infelizmente, a possibilidade de imigração é abraçar esse tipo de processo que é mais moroso, mas que vai desembocar no mesmo outcome, que é o PR. Então, às vezes não é uma questão do que a gente prefere, mas sim das possibilidades de cada perfil. Obrigada, Lívia. Tem mais uma pergunta da Gabriela aqui. Olá, tem uma pergunta. Eu recebi minha aprovação provincial da categoria de Foreign Worker Stream. Minha aplicação veio dia 17 de junho. Eu gostaria de saber quanto tempo o governo geralmente leva para enviar o Employer Compliance e os outros docs para eu aplicar para o meu Work Permit. Tá, vamos lá. Então, o Employer Compliance, na verdade, não é o governo, é a empresa. Então, eu vou voltar um pouquinho. Recebi a nomeação provincial. A nomeação provincial, ela vem um pacotinho para você por e-mail, né? Dizendo, você foi nomeado, parabéns. A empresa, parabéns, a posição foi aprovada. Vem também um documento chamado Work Permit Support Letter. O Work Permit Support Letter, pensem comigo, para alguém que está aqui com mais 2 anos de status, não tem por que aplicar para um novo Work Permit. A pessoa fica com aquele Open Work Permit ou PGWP, enfim, né? Mas se eventualmente o status está para ser, enfim, para acabar, esse Work Permit Support Letter, você só vai usar ele como aplicante se o empregador entrar no site do governo, ele tem que criar uma conta no Employer Portal. E o que é esse Employer Portal? O governo federal quer saber quem são as pessoas que estão vindo para cá trabalhar, ou que já estão aqui trabalhando e estão estendendo o seu work permit, certo? Então, esse é o movimento da empresa entrar, cria o perfil, se a empresa já tem um perfil, porque é um único para cada empresa, é quando, então, a empresa tem que pagar, colocar os seus dados da oferta de trabalho, quem que é essa pessoa que está, enfim, aplicando para um work permit, e ela paga os $230, que é o Employer Compliance Fee. Aí, isso é muito importante dizer, é totalmente dissociado da aplicação de PR, né? Então, tem pessoas que precisam aplicar para a extensão do Work Permit, tem pessoas que não. Mas se esse é o seu caso, não espera um chamado do governo, né? Você tem que pedir para a empresa faz. Se você tiver, enfim, a ajuda de uma consultoria, nós ajudamos a empresa também nesse processo, como uma cortesia, porque a gente sabe que é importante para que você continue trabalhando. Mas ainda assim, não é a empresa, tá? Então, é uma conversa que você tem que ter com o seu empregador para que ele faça e então você possa aplicar para o Work Permit. Respondendo a outra pergunta, quanto tempo demora o processamento? Tem demorado, antes do Covid, estava demorando 11 meses, muito embora o governo sempre colocava ali na faixa dos 11 a 15 meses. E o que tem acontecido agora é que a gente prevê, né, por conta da biometria, por conta de uma série de fatores relacionados ao Covid, a gente prevê que pode bater, sim, 15, 17 meses, que é ali a estimativa usual do governo. Respondi a pergunta? Eu acho que respondeu.
A Gabriela não fez nenhum outro comentário aqui. Perfeito, perfeito. Estela, você vai fazer uma pergunta? Eu posso? Eu não queria roubar a vez de ninguém. Lívia, aconteceram 2 casos logo depois que a pandemia começou, que pessoas vieram falar comigo, eu não consegui responder porque foram muito específicos, mas 2 pessoas que estavam no processo do OIMP perderam o emprego com o processo em andamento. Você consegue comentar com a gente um pouquinho como é que funciona nos 2 casos do OIMP e do Express Entry, se tem algum impacto? Com certeza, com certeza. Então, eu vou começar pelo Express Entry. Então, se a pessoa já aplicou para o Express Entry, provavelmente é uma pessoa que foi e estava aqui trabalhando, provavelmente ela recebeu um convite pelo Canadian Experience Class, que é para aquelas pessoas que já completaram pelo menos 12 meses. A boa notícia é que quem completou 12 meses e já enviou a aplicação, a perder o emprego, né? Eu sei que, enfim, é uma situação extremamente difícil, delicada, mas ainda assim não afeta o seu processo de imigração. Você já enviou a aplicação pelo Express Entry, não precisa se preocupar. Tem um segundo cenário, que é quando a pessoa foi nomeada e enviou a aplicação, Estela, para o governo federal, essa paper base, né, que eu comentei. Nesse caso, quando a pessoa perde o emprego, porque todo o propósito da nomeação provincial com o suporte do empregador é a pessoa, né, o aplicante manter esse vínculo com o empregador. Então, quando a gente manda a aplicação para o governo federal, qual que é o nosso aconselhamento, enfim, baseado na expectativa do governo provincial? Que é essa pessoa mantém o trabalho, consequentemente ela mantém a nomeação ao longo de todo o processo, certo? O que acontece é que se a pessoa perde o emprego, por exemplo, eu recebi a nomeação hoje, perdi meu emprego amanhã antes de mandar minha aplicação para o governo federal, a gente tem um problema. Porque, enfim, a chance do empregador reportar isso para a província e a nomeação ser cancelada é grande. Nunca aconteceu, tá? Mas eu tenho para mim que se essa pessoa perde o emprego na fase final do processamento, lá na casa do 10º mês, 11º mês, eu tenho para mim que nada de mal vai acontecer. E é que é um pouco assim, né? A nossa expectativa é coerente, a pessoa já esperou aí tantos meses. Então, a questão é, se a pessoa mandou a aplicação em março, a aplicação estava em processamento, ela perdeu o emprego em abril, infelizmente, isso é algo que compromete também essa aplicação. E o que acontece? A nossa deadline para aplicação, isso ela era finalzinho, porque, enfim, foram muitos os problemas técnicos e normalmente, quando a gente faz a inscrição do candidato, que é assim, super, enfim, sofrida, mas deu tudo certo para a gente nessa última abertura, a gente tem só 14 dias para mandar a aplicação. Então é bem corrido, você tem que estar muito bem preparado para, enfim, fazer a inscrição e ainda mandar a aplicação em 14 dias. O que aconteceu dessa última vez foi, eu lembro que madrugadas, acordada com vários computadores tentando acessar o AMP por 3 dias, não dava. Não só eu, como a equipe inteira. Então, por isso, o governo estendeu. Isso quer dizer que a gente teve até o finalzinho de março para mandar a aplicação e foi quando começou, enfim, infelizmente, as pessoas a eventualmente perder o emprego, ter o layoff temporário. Nesse caso, o governo demorou praticamente 1 mês para nos dar um posicionamento. Então, era novo para eles sentaram, conversaram, eles ficaram 1 mês sem nos responder, sem atender telefonema e, felizmente, a resposta foi bastante coerente. Foi, olha, você perdeu o seu emprego? Nos comunique, a gente vai segurar sua aplicação por 90 dias, então agora em agosto é quando está fechando, né, mais ou menos esses 90 dias, depende de quando cada aplicação foi enviada e de quando cada pessoa perdeu o emprego, mas nesse caso eles vão reacessar a aplicação dentro dos 90 dias. Se a pessoa voltou para o trabalho, maravilha, nada mudou, só atrasou um pouquinho, mas se a pessoa de fato perdeu o trabalho, isso quer dizer que a aplicação vai ser cancelada e, enfim, a gente vai ter que estudar outra possibilidade para o perfil dela, mesmo o OIMP, mediante um novo emprego ou a retomada do emprego depois desses 90 dias. Sim, mas foi bem flexível da parte deles, realmente, desses 90 dias. Bem legal. Foi bem bacana. Eu tenho sentido, não sei se vocês compartilham comigo desse sentimento, mas o governo do Canadá tem respondido, pelo menos para fins de imigração, com algumas exceções, né? Eu sei que cônjuge de quem se formou está numa situação, enfim, bastante difícil, mas, de forma geral, esse movimento do chamar Canadian Express Class, PNP, as províncias aqui, especialmente de Ontário, a gente tem tido resposta muito coerente, né, com a realidade. Então, é um conforto para quem está apostando aqui no Canadá. Sim, eu estou achando eles bem justos nas decisões deles. Concordo. Uma pergunta, Aline, no chat. Da Cláudia Fagundes. Em termos de
Cici, estou com um contrato e no NOC, porém a empresa está parada. Meu tempo está congelado? Está congelado, infelizmente, sim. Porque enquanto a empresa está parada, mesmo que você esteja recebendo IA, algum tipo de suporte, o SERP, ainda assim não é referente ao seu trabalho. Toda experiência de trabalho, para fins de imigração, ela é remunerada. Então, além de todos os critérios que a gente tem que avaliar, a questão da remuneração é uma peça muito importante. Então, tá parado, o tempo está congelado. Para alguns processos não tem problema, porque a gente vai contar a experiência acumulada, mas para outros, enfim, quem está imigrando pelo Federal Skilled Worker, enfim, está no Brasil, outro país do mundo, a gente precisa pelo menos 1 ano de experiência contínua. Aí, infelizmente, o impacto é maior, mas, sim, a gente não pode considerar a experiência não remunerada. Esse é um dos critérios. Respondeu a pergunta, Cláudia? Tá ali, em termos de Canadian Express Class, agora que eu vi. Cláudia, obrigada. Desculpa, eu não tinha visto. Então, sim, para o Canadian Express Class, não está contando. Então, eu tive casos, por exemplo, que a gente teve que postergar o aceite do ITA, porque o sistema do Express Entry, enfim, ele sempre vai contar 1, 2 meses antes, né? Esses 12 meses de experiência. Fiquem atentos, isso é... Muitas pessoas, enfim, no afã de aplicar, aplica e não tem elegibilidade ainda, mas felizmente eu tenho todos os meus clientes que foram eventualmente tiveram esse layoff temporário, eles estão de volta ao trabalho. Eu espero que seja o seu caso em breve, Cláudia. Eu espero que sim, obrigada, thank you. Boa sorte. Obrigada. Tem um comentário da Fabiola. Nessa última vez, foram mais aplicações para o Foreign Worker ou para o International Student? O International Student ele ficou aberto por mais tempo, ele recebeu mais aplicações. O Foreign Worker ele ficou aberto por... Enfim, a gente ali no trabalho de cadastrar os clientes, né? Eu nem consegui contabilizar, mas eu acho que foi 30 minutos que ficou aberto. Então, e foi uma surpresa, né? Ninguém esperava, a gente já estava relaxado que tinha dado tudo certo com os nossos clientes do International Student, mas não deu muito tempo para respirar. De qualquer forma, o International dessa última abertura, ele teve, enfim, o maior número de aplicantes. Isso, 30 minutos. Você sabe, a gente, curioso, né? A gente só sabe que foi rápido e que foi, enfim, bem difícil, mas, enfim, respondendo a próxima pergunta do Bruno, se vocês me permitem, se o International Student vai abrir, quando? Alguma previsão? Eu acordo todo dia, logo no OIMP, eu, meu assistente, toda a equipe da Visa, logo no OIMP, avisa o pessoal de Vancouver, né, que a gente tem escritório, então a gente vive respirando OIMP. Desde outubro do ano passado é isso, né, que essa dinâmica, ela ficou clara pra gente que ela ia se repetir em outubro, quando o programa, o Foreign Worker abriu por 2 semanas e a gente já ficou alarmado, mas enfim, a gente vai se adaptando, né, a essa nova dinâmica. De forma geral, eu posso dizer que a tendência, não agora para essa próxima abertura, é que já tenha uma pressão menor em cima do OIMP, pura e simplesmente porque o Express Entry está contemplando aqueles candidatos que estão aqui, que têm a experiência canadense com uma pontuação mais baixa, mas ainda assim a gente não tem uma previsão. O importante é ficar atento, porque pode abrir amanhã e você não quer perder a oportunidade, a sua aplicação tem que estar pronta, a conversa com o empregador tem que ter, enfim, você precisa ter a confirmação do empregador de que ele tem os critérios, de que ele vai fazer o Employer Form. Então, se prepare como se fosse amanhã, 9 da manhã. É sempre assim o nosso mindset. Excelente, se prepare como se fosse amanhã de manhã, às 9 da manhã, muito bom. Estela, você vai fazer mais uma? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria só pode. falar, Lívia, eu assisti um vídeo seu que você fez recentemente no Facebook, eu acho que você fez no dia 2, e você falou vários números, eu achei aquele vídeo tão reconfortante, porque você deu uns números do tipo, olha gente, metade das aplicações eles ainda não fizeram para esse ano. E apesar de a gente saber que a janela foi muito curtinha, né, quando eles abriram, é um número que eles vão querer preencher, porque todas as manchetes que a gente vê, principalmente federais, falando, o Canadá esse ano não vai bater a taxa de imigração. Então, se o Ontário não parou, provavelmente eles devem continuar
com esse gás, né, para poder processar todos os pedidos. Se você tiver os números aí e puder dividir com o pessoal para deixar eles um pouquinho esperançosos, eu acho que é uma boa. Com certeza. Eu posso dizer, os números que eu apresentei nessa live, Stella, enfim, e eu concordo com você, e quando a gente apresenta números, né, não é no sentido de, enfim, às vezes os dados não são muito precisos, porque tem algo muito importante que não são todas as pessoas que são convidadas que seguem com a aplicação. E não são todas as aplicações submetidas que são aprovadas. Então, essa é uma realidade, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, eu tenho aqui os números, em 2019, por exemplo, isso para as notificações de interesse dentro do Express Entry. A gente teve quase 7 mil não são aplicantes, são famílias, são aplicações, né? Sendo convidadas pelo Human Capital Priorities, que eu falei para vocês que é o maior aqui de Ontário. E esse ano a gente teve 2.800. Então, enfim, a gente já passou, né, praticamente da metade do ano e a gente ainda não bateu ali o meio. Então, eu concordo com você, a gente está caminhando aí para Ontário continuar ativamente convidando as pessoas. Já foram muitas chamadas agora, mesmo depois da pandemia, pelo French, pelo Trades, enfim, a gente teve 2 chamadas do Tech, que é dentro do Human Capital Priorities. Então, é realmente confortante. O French Speaking, por exemplo, ele deixou a desejar, tá? Ano passado ele era um programa muito ativo em 2018. Eu lembro de ter chamada semanalmente. Toda semana o Ontário lá chamava algumas pessoas. E o número não era muito expressivo, porque, enfim, não tinha muitas pessoas apostando no francês. E aí, no momento que a gente... Nossa, esse programa convida candidatos com 350 pontos para cima, e as pessoas começaram, enfim, a apostar, né? Porque a gente sabe que o francês intermediário são 42 pontos no perfil. Então, eu costumo dizer, é mais do que fazer um doutorado no Canadá. Enfim, vale a pena investir no francês se você já está mandando bem no inglês. Mas o French Speaking ano passado, ele bateu 549 notificações e esse ano a gente já está em quase 700. E o Skill Trades, que é um programa que ano passado chamou 1.400 aplicações, esse ano a gente está em 1.000. O que acontece é, tanto para o International Student quanto para o Foreign Work Stream, o que a gente tem é que nós estamos ali no limiar do metade da alocação que a gente teve ano passado, e a grande realidade é, na hora que o Express Entry começa a cair, do jeito que começou 2 meses, 3 meses atrás, a chance do governo de Ontário alocar, priorizar o International e o Foreign Work Stream é maior, porque a realidade é, muito embora a pontuação do governo aqui de Ontário vai chamar 30 pontos abaixo, e aconteceu até inclusive numa chamada de lista de demanda, é curioso, o governo de Ontário fala, tem que ter 400 pontos no pool. E tem outros critérios, né, claro. E eles fizeram uma chamada para 350, enfim, abaixo. Então, é importante esse movimento estar no pool, mas o governo de Ontário vai dar uma segurada também. Eles não vão chamar pessoas com 100 pontos, entende? No momento que eles fazem isso, a gente olha com mais carinho aqui para o International e para o Foreign Work Stream. Então, se você está em Ontário, estudou, onde está trabalhando, você está trabalhando, não deixa de conhecer o seu perfil, a sua oferta de trabalho, entender os critérios do empregador, se preparar, porque a janela realmente é curta, e eu não acho que ela vai deixar de ser curta na próxima abertura. Eu acho que a gente vai ter uma procura menor, talvez mais para o final do ano, mas se abrir amanhã, eu tenho certeza que vai ser, enfim, o mesmo sufoco que a gente teve em março. Então, não deixe de entender se essa é uma possibilidade para o seu perfil e deixar essa aplicação pronta, e vocês vão poder contar com a nossa ajuda, claro. Veio uma pergunta boa, eu acho que é da Karina, eu não consigo ver todas as telas aqui ao mesmo tempo, gente, me dá um minuto. Da Karina, eu estou olhando aqui. Ela falou, Karina. Ainda falando de números, você acredita que o OIMP In-Demand Skill Stream continuará aberto e por quanto tempo? Eu acredito que sim. Historicamente, o In-Demand é um programa bastante consistente. Ele e o PhD estão aqui em termos de consistência, estão praticamente o ano inteiro aberto. Teve enfim, eles fecharam por alguns dias para manutenção, e aí no dia 2 a gente entendeu o porquê, né? Era algo que nós já esperávamos, porque qualquer alteração que a província faz, né, estruturalmente, em termos de critério, vai para uma consulta pública. Então, essas alterações do In-Demand, elas já estavam em consulta pública ano passado, finalizou no dia 3 de março, que foi justamente quando o International e o Foreign Worker abriu.
né? Esse era o nosso estalo de que poderia abrir, por isso que a gente teve uma grande taxa de sucesso no registro dos nossos clientes, mas eu entendo que ele tem boas chances de continuar aberto, porque, Karina, o que acontece? Muito embora a gente tenha tido essa expansão de Knox, falando muito francamente, não são todos os candidatos que recebem o Minimum Wage, ou que fizeram o teste de inglês, ou que têm o ECA. Então, isso quer dizer que não vai ter muito embora tenha aumentado, eu entendo que não vai ter uma corrida aqui muito rápida, no sentido de acabar com a alocação do in-demand. Obrigada, Karina. Tem uma pergunta da Fabiola aqui. Vi que eles abriram para a troca de empregador em caso de perda do empregado de emprego pelo Covid. Eu acho que você até já abordou esse tema, mas ela quer saber se você tem algum exemplo disso, algum caso de sucesso. Olha, felizmente, Fabiola, não. Sabe por quê? Porque todos os meus clientes que eventualmente perderam o trabalho no meio ali da aplicação, eles felizmente hoje estão trabalhando. Então, eu não tive nenhum caso específico como que você está pontuando. Eu acho que o comentário dela foi sobre uma normativa do governo federal sobre quem estava com visto de trabalho atrelado ao LMIA. Porque você tem um visto de trabalho fechado, aí perde o emprego. Aí eles falaram, se você conseguir outro trabalho que vai ter um LMIA, continua trabalhando e depois arranja o LMIA. Sim, Oi, faz Estela, não, na verdade, o próprio OIMP, eles divulgaram, acho que foi dia 3 de junho, se eu não me engano, eles divulgaram que caso a pessoa perca o emprego e aí encontre um novo empregador, eles vão dar 90 dias para fazer essa troca depois da nomeação. Sob o pagamento de uma nova taxa, né? Obviamente. Eu acho que a Lívia já tinha abordado esse tópico. Fabíola, eu acho que foi um pouco antes de você entrar. Por isso que eu perguntei só sobre a questão do caso de sucesso, porque ela já abordou o tópico. Mas se você quiser ver, o vídeo vai ficar disponível depois. Então, se você vou avisar quiser, pra pessoa. Vou avisar pode... Isso. O que acontece Nada. Obrigada, Fabiola, por pontuar, enfim, esse aspecto. O que acontece é que realmente, tanto o mesmo governo federal, né, aqui já com o comentário da Estela, ele, enfim, atuou no sentido de flexibilizar sempre que possível, né, para proteger esses trabalhadores que vêm com suporte do empregador e eventualmente perdem a posição por algo totalmente fora do alcance deles e mesmo da própria empresa e eventualmente conseguem esse suporte com outro empregador. Então isso aconteceu com o governo federal pela LMIA, com certeza isso foi algo que rapidamente, inclusive, o governo federal respondeu. Maravilha, Lívia, muito obrigada. A gente já está passando das 8 horas, a gente tinha se programado para uma janela de 1 hora aí, entre apresentação e perguntas, mas se alguém tiver uma última pergunta aí e quiser finalizar tirando alguma dúvida nesse momento, essa é a oportunidade. Não? Então é isso, eu acho que, Lívia, muito obrigada pela tua participação hoje. Eu vou deixar agora um tempinho aqui para você, enfim, fazer finalizar, né, a tua apresentação, deixar o teu contato para que as pessoas possam estar te procurando para ter mais informações. A gente vai estar disponibilizando esse vídeo no canal do Networking para Brasileiros. Então, para todos que estão aqui, se entraram atrasados, não pegaram o comecinho da conversa, para aqueles que não estão aqui nesse momento, mas que vão ter a oportunidade, então, de assistir e entender um pouquinho sobre esse processo de imigração. Mas do Networking para Brasileiros, eu quero te agradecer, muito obrigada pela tua presença aqui, muito obrigada pela presença de todos que participaram, obrigada pelas perguntas e fiquem ligados que a gente vai sempre trazer informação quentinha para vocês.
Obrigada, Aline. Foi um grande prazer conversar com vocês e, enfim, participar aqui do grupo, responder os questionamentos. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui 7, 8 da noite, depois de um dia de trabalho, acompanhando, né? Enfim, é sempre uma oportunidade de diálogo muito relevante, especialmente para quem já está aqui, já fez um grande investimento no Plano Canadá. Então, é bom conhecer o que a província de Ontário tem para oferecer, tanto também as outras províncias, se alguém está aqui ou vai nos assistir e está em outra província, mas foi um grande prazer, muito obrigada, Estela, Aline, muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando, eu espero que tenha sido esclarecedor e eu estou à disposição, vocês podem me mandar um e-mail Lívia Neves, que é o meu primeiro nome e meu último nome, @ivisaimmigration.com, esse é o meu e-mail na Ivisa, e certamente, enfim, dependendo do perfil, vale a pena um assessment do seu perfil, para a gente entender se realmente o OIMP é o caminho ou se não. A gente vai lidar com outro, enfim, com outro tipo de processo, mas vocês vão estar em boas mãos, porque a Ivisa trabalha com, enfim, praticamente todos os processos de imigração aqui no Canadá, com exceção do Quebec. A gente não trabalha com o Quebec hoje, mas vocês vão estar em boas mãos, eu tenho certeza. Obrigada. Deixaram o meu e-mail aqui anotado. Isso mesmo, Lívia Neves. Muito obrigada, Douglas. Maravilha. Estela, você quer fazer o encerramento? Não, só quero agradecer demais, Lívia, tanto por você ter participado aqui com a gente, quanto para quem, eu vou fazer um merchan aqui, quem não segue a Lívia ainda, sigam a Lívia, porque ela faz vários vídeos muito explicativos também sobre os processos, vale muito a pena seguir. Muito obrigada. É muito bom. Tem pessoas que são mais naturais na câmera, é algo que, enfim, a gente trabalha, mas eu tenho tanto feedback, nossa, Lívia, os vídeos são bacana da Ivis, o seu, e aí a gente vai começando, né, a entender que essa é uma fonte de informação, é segura, então confiem, é uma informação que a gente estuda bastante, nós somos profissionais regulamentados, né? A gente está ajudando aí as pessoas a conseguirem informações. Eu não sei quem é aqui. Alguma criança conversando, acho que tá na hora de a gente desligar. Obrigada Acabei demais. de mutar, na verdade. Acho que tinha alguma criança querendo fazer alguma pergunta sobre o processo de imigração. Gente, então, muito obrigada. Mais uma vez, Lívia, foi um prazer te ter aqui. Espero que você possa voltar e compartilhar muito mais conhecimento com a nossa comunidade. Obrigada a todos, uma boa noite e uma excelente semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, meninas.